Olá pessoal, tudo bem? Segue um exercício com o objetivo de exercitar laços de repetição. Eu vou explicar um desafio, o exercício que deve ser resolvido, e em seguida eu gravo, na sequência do próprio vídeo, algumas alternativas e também colocarei aí uma dica legal para você utilizar em seus laços, principalmente o for. Então vamos ao problema. Nesse arquivo que você vai receber, posso deixar postado abaixo do vídeo o endereço para fazer o download. Nós temos as duas primeiras colunas com uma relação de data e país, e nós devemos normalizar ou padronizar na coluna C a data no formato que está ali exposto. Então seria ano, mês e dia da respectiva data, né, que está na mesma linha. O país, a mesma coisa, todos em maiúsculo, tá? Então Portugal ali ficaria Portugal em maiúsculo, e muitos textos estão fora de padrão, com espaços antes e depois. Depois disso, classificar a coluna A em ordem crescente e criar um botão aqui para executar esta macro na barra de ferramentas de acesso rápido. Todo esse planejamento aqui deve ficar na pasta personal, por questões de prática também. Então ficará na pasta personal de macros, tá ok? Antes de liberar você para que você pense como fazer, e enquanto você pensa você vai passar o vídeo, antes disso eu vou te passar uma dica muito legal, que é uma função interna, é um atalho para saber quantas linhas temos no total no Excel, quantas linhas preenchidas temos no total, ok? Então essa função uma função que você pode encontrar em diferentes formatos, com diferentes nomes. Eu vou apenas copiar as duas linhas que eu preciso, que são códigos prontos, que eu deixo aqui anotados, né? Muitas vezes a gente não sabe digitar de cabeça. Então aqui ele vai localizar a última linha preenchida do Excel, e essa aqui de baixo preenche localiza a última coluna preenchida. Eu vou usar só a parte de cima e vou utilizar ali minha área de personal. Vou criar um módulo. Esse módulo também pode ser criado no mesmo arquivo, tá? Pode ser criado no mesmo arquivo. Eu utilizo nesse exemplo o módulo dentro de personal. Então vou criar aqui uma função subteste e vou colar essa referência aqui, que eu também vou deixar embaixo do vídeo disponível. O que vai acontecer? Ele apresenta uma variável chamada lng lastline, que é uma variável long, que armazena um número bem alto, né? É um limite bem alto, numérico. E essa variável recebe a função interna do Excel, que conta quantas linhas estão preenchidas no Excel. Se eu completar esse exemplo com debug.print e colocar aqui lng lastline e depurar, note que depois de receber o valor da última célula preenchida, da última linha, que é 36, vamos ver se bate. Olha lá, 36, Reino Unido. Ele vai aqui dar para você a informação. Então, dentro dessa variável está carregado o número 36. Ah, legal. Então aqui eu tenho como saber a última linha do Excel e posso usar, por exemplo, num for. Então agora eu vou deixar você aí com esse problema para ser resolvido da forma que você achar melhor. Em seguida eu vou dar algumas opções. Então pause o vídeo agora. Vamos lá para a solução. Se você pensou em fazer um laço for com base na contagem, é uma maneira. Então eu vou substituir aqui minha subteste por sub preencher data, ou melhor,
faremos tudo em uma sub só, tá ok? Então vamos colocar aqui como preenchimento, por exemplo. Vou deixar essa variável aqui sendo apresentada para usá-la depois, tá bom? Então ela só carrega, ela carrega aqui, vou comentar. Retifica, última linha preenchida da planilha. Muito bem. Bom, eu quero preencher essa coluna C com o formato dessa data. Eu posso usar um for com um laço for de repetição, passando por cada linha dessa e jogando conteúdo dentro da linha, da mesma linha na coluna C, e depois eu faço do país coluna D. Ok? Então faremos primeiro da coluna C. Então eu posso fazer assim. Primeiro ele posiciona o cursor na primeira célula, que seria da primeira data, né? Em seguida eu vou fazer um for x igual a 1 to quanto? Eu poderia forçar aqui 36. Ou na verdade, como 36 são 36 linhas, eu tenho na verdade 35 registros, então eu teria que colocar 35. Mas essa lista pode ser dinâmica, então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o lng last line, mas eu vou colocar -1 para que ele seja o dinâmico, desconsidere o título, tá? Desconsiderando o título. Então -1 é para desconsiderar o título. Eu posso colocar assim somente para ficar mais claro para mim o código, né? De 1 até o final de quantidade de linhas, -1 para desconsiderar o título. Next x. Então aqui ActiveCell.range, por exemplo, aqui se eu vou usar ActiveCell, ela é a própria A1, aqui vai ser considerada a B1 e aqui vai ser considerada a C1, tá bom? Por questões de referência usando ActiveCell.range. Neste exemplo estou usando dessa forma, tá ok? Então a range C1 é igual a ok. Eu quero formatar essa célula aqui, eu quero formatar dessa forma: format ActiveCell, entre aspas, ano, mês, dia. É a mesma coisa o que eu uso lá em texto ou text na planilha, né? Quando eu dou enter, opa, aqui não é ano, aqui é year. Agora sim, muito bem. Então é linguagem padrão americana, né? Então year, month, day. Então aqui ficou no formato correto que eu quero para ser populado na minha célula. Então segue aí a dica: format ActiveCell, que eu estou rodando em cima da coluna A, e vou jogar na C1, que é a nova referência com toda a parte da célula ativa, igual a essa data. Vamos testar? Então vamos lá. Primeiro vai pegar a quantidade total de linhas, vai selecionar a A2, por coincidência já estava lá, e aqui essa contagem, vamos ver quanto que vai dar a contagem. 35. Então ele vai repetir 35 vezes, de 1 a 35. Próximo, então primeira linha, ActiveCell. Olha lá, já jogou. Muito bem. Mas aqui faltou uma ação. Faltou descer a linha, né? Porque se eu continuar o for aqui, ele vai sempre fazer na mesma célula sempre. Ele não está movendo o cursor. Então faltou aqui um ActiveCell.offset, uma linha positiva, .select. Então agora sim. Agora vai mandar por cada linha. Se eu apertar F5 aqui, ele
populo tudo o restante. Muito bem. Esse acabou. Agora eu posso fazer um outro for, para ficar mais claro, que é o for do padrão do nome do país. Então aqui eu vou começar. Então aqui essa primeira padroniza data. A segunda padroniza país. Então aqui começa na B2, ok? E aqui eu vou pensar um pouquinho, né? Vamos lá. Sendo essa a referência A1 nesse momento, então é A1, B1, C1. Ok, não muda nada aqui no ponto range. Tá ok? O que tem que mudar é o tratamento do texto. Então, o que eu quero fazer com essa célula aqui, Portugal, por exemplo? Eu quero que essa Active Cell, ela, primeiro, tire os espaços das laterais, tanto do início como do fim. Então, para tirar os espaços, é trim, Active Cell. Só isso já tiraria os espaços. Tá ok? Já tirou o espaço aqui do início. Mas além disso, eu também quero colocar em letra maiúscula, que é o case, para que ele fique tudo em uppercase. Então, agora sim. Ótimo. Então, é essa função, uma dentro da outra. Primeiro, só faço a limpeza. Vai ter como resultado essa string limpa, sem espaços no início ou no fim. E depois desse resultado, eu coloco outra função em volta dela, que é para deixar toda a letra em maiúsculo. Tá ok? Então vou copiar aqui, da minha área de verificação imediata, e vou colar aqui. Então, só isso. Lembrando que é sempre bom colocar ponto .text, né? Aqui também pode ser ponto .text, porque esse tratamento do format está tratando como string também, tá? E só. Pronto, aqui andar uma linha para baixo também está andando, está contando D5. Então vamos testar? Para isso vou colocar um ponto de interrupção aqui nessa linha e vou dar F5. Porque assim ela acaba de fazer a data e vai começar a fazer B2. Então, mesma situação, vou começar a contar. Olha lá. Então essas duas funções aqui vão trazer qual é o resultado para mim? Vamos ver. Ah, vai trazer Portugal, está correto. F8, olha lá. Próximo, próximo, próximo e assim por diante. Prontinho. Pronto, essa parte está pronta. Agora vou tirar o ponto aqui de interrupção e classificar a lista. Para isso eu vou criar uma macro, vou gravar uma macro na verdade, né? Fica mais fácil e mais produtivo. Então você vem aqui em desenvolvedor, gravar macro. Você pode vir aqui em gravar na pasta pessoal de macros, que essa macro vai ser como se fosse um rascunho, e depois nós vamos uni-la na macro principal chamada preencher. Você dá OK. Você vai dar um clique aqui na primeira data, por exemplo, vir em dados e classificar, modo crescente. Ele vai classificar toda a tabela, todas as informações. Parar a gravação. Vejamos aqui no módulo 2, ó, do meu personal, ele criou um módulo 2. Olha como ficou a macro. Você pode notar que ele gravou o nome da planilha em formato pelo rótulo dela, selecionou a partir da A2 e fez uma classificação a partir do registro que está na 2, né? Fez aqui a classificação dos campos. Note aqui que nós temos uma limitação. Uma limitação. Essa limitação ela pode ser variável, né? Mas que bom que nós já temos o last line na nossa macro principal,
que é onde nós vamos editar esse código. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse código, copiar somente o código e vou adaptá-la aqui embaixo, adaptar o código aqui embaixo. Então, esse aqui chama-se classificando a tabela, por exemplo. Tá, ele vai selecionar o A2 e aqui, ó, nessa parte que onde tem a quantidade de linhas que pode ser variável, eu vou apagar essa quantidade de linhas D36 e vou concatenar com LNG lastline. Pronto, agora não importa quantas linhas existam, ele sempre vai fazer a classificação dos campos a partir da A1, que é onde tem um cabeçalho, até o final. Tá, ok? Então vamos testar. Vou desfazer aqui dando um Ctrl Z. Vou desfazer somente essa última ação. Vou colocar um ponto de interrupção aqui nesse novo trecho. Dar um F5 para que ele termine de fazer a parte da padronização dos países. E agora eu vou começar a fazer a depuração do restante. Então ele vai selecionar, a partir desse campo ele vai fazer uma classificação dos campos. Agora aqui ele começa o complemento dessa classificação. Olha lá, last line 36. E vai aplicar aqui embaixo, depois do if, quase no final do if. Olha lá, prontinho. Quase terminada a nossa tarefa. Essa macro preencher, ela precisa vir aqui para a barra de ferramentas. Então você clica, mais comandos, pode vir aqui em macros, né, na barra de ferramentas de acesso rápido, macros, vai ter só personal preenchimento. Você pode mover aqui para a direita em adicionar, modificar, de repente uma setinha, o que você desejar, o ícone que você desejar, e você pode colocar aqui, ó, macro preenchimento, por exemplo, ok? E ok, prontinho. Ou seja, se você apagar aqui ou se você recebe um arquivo, eu posso até fazer o seguinte, posso fechar, não vou salvar o exercício, mas vou salvar as macros que estão na pasta pessoal. Salvar. Muito bem. Pronto. Abri novamente o arquivo, zerado, sem nenhuma macro, mas o botão está lá. Macro preenchimento. Então quando eu clicar nele, olha só que maravilha. Já fez todo o trabalho. Tá ok? Existem outras formas de explorar esse exercício. No próximo vídeo eu vou trazer uma outra solução e vamos resumir um pouquinho o código do que está aqui. Grande abraço, tchau.